Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. E se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. De prazo aí pro Tarcísio se decidir. Porque hoje ele está num certo muro aí, né? Ele tem a lealdade, ele é leal ao Bolsonaro, ele tem ainda o respeito de muitos bolsonaristas, mas não todos, muitos já desconfiam, e ele tem o Kassab tentando puxá-lo para o lado dele. Ora, se o Tarcísio for um candidato à presidência, isso também é uma incógnita, ele pode apresentar, Brown, e que vai ter uma certa definição, na minha opinião, no próximo ano. Eu espero muito ver o Tarcísio cada vez mais perto do Bolsonaro e da direita bolsonarista, que não necessariamente é a mesma coisa, do que do Kassab e do Alexandre de Moraes. Acho que o Brasil precisa, em Lisboa, elogiar o Supremo. Que tal começar a condenar o abuso de poder do STF? Perfeito. E olha ele aqui com a gente já também, Ricardo Salles, chegando, completando a bancada. Fala, Salles, boa noite. Acho que chegou só a imagem, parece que está congelado ali o Salles, mas ele já está na área, ó. Você já viu que ele já está na área, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Salles, por enquanto ele está congelado ali. Deixa eu seguir, trazer a nossa próxima pauta, que é um outro mapa, simultaneamente. Se você está aqui assistindo ao programa, mas ainda não é inscrito no canal Braddock Show no YouTube, peço que você vá lá, faça isso. E curta também, vai deixando likes, isso sempre, tá, gente? Isso vale para os inscritos e não inscritos. Sempre curta aqui a nossa transmissão, que é um jeito de levar adiante o nosso conteúdo, de melhorar a performance do canal do Braddock. E hoje, especialmente, quero a sua inscrição, que você se inscreva aqui no canal para a gente chegar o quanto antes aos 500 mil inscritos. Combinado? Vamos falar mais aqui sobre as eleições e agora aquele episódio da menção do Tarcísio ao PCC. O Guilherme Boulos, do PSOL, apresentou uma notícia-crime ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, contra Tarcísio e Nunes por declarações sobre o PCC. A defesa do candidato do PSOL pede a inelegibilidade do governador por 8 anos e a cassação de Ricardo Nunes por causa daquela fala do governador Tarcísio. Ele foi questionado numa entrevista coletiva ontem, ainda durante o horário de votação, sobre os bilhetes que foram interceptados pela Secretaria de Segurança Pública nas cadeias e que orientavam os votos de uma facção no Boulos. O Tarcísio confirmou isso, deu essa informação publicamente e isso foi tratado pelo Boulos como motivo para inelegibilidade. A gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, pode colocar, Cláudio, por gentileza, uma postagem do Adalberto Piotto, jornalista Adalberto Piotto, lá da Revista Oeste, companheiro nosso, meu, do Consta, que também está lá no Oeste, uma postagem do Piotto aí falando sobre esse episódio e dizendo o seguinte: para pensar, na véspera, a imprensa já divulgara bilhetes atribuídos ao PCC. O governador, que detém as informações de inteligência, só teria confirmado o que é um fato. Se a luta é contra fake news, não contra fatos, os fatos devem ser divulgados. Foi a postagem feita pelo Piotto, depois a gente coloca no ar aí para você. Constar, começando contigo, sua análise aí sobre esse episódio e essa tentativa de cassação e inelegibilidade por parte do PSOL. Nada novo sob o sol, né? A esquerda não sabe perder e quer ir for. Mais do que isso é loucura, é fraude, é tapetão. Agora vamos lá, né, Brown? Aí tem mais uma notícia do Poder 360. Boulos recebe 72% dos votos de presidiários em São Paulo. Ora, porra! Né? Então parece que faz sentido isso. E o engraçado é que a Eliane Cantanhede, comentando isso, né, acho que na Globo News, ela realmente tratou a coisa assim: não, o governador pisou na bola, devia ter feito, não sei o que. Mas, se for analisar, faz sentido lógico, porque, afinal de contas, o governador Tarcísio é o responsável pela letalidade policial e blá, blá, blá. O outro é aquele que quer levar os direitos humanos para as prisões. Então, se você é um marginal, tadinho, você simpatiza mais com o progressista. Era o que a Cantanhede estava tentando vender ali, né? Impressionante como todo jornalista, né, da velha imprensa sempre se coloca do lado dos marginais.
nunca do lado de suas vítimas. E a gente tem aqui separado um trecho do documento justamente que mostra um desses bilhetes. Pode colocar, Cláudio, por gentileza, dos bilhetes que foram interceptados nas cadeias e ali a informação. Dia 19 de setembro de 2024, durante o procedimento de revista geral na penitenciária de Riolândia, foi apreendido um manuscrito em que integrantes da facção criminosa PCC orientam seus asseclas a apoiarem o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, e a candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy. E aí, só para fechar, tem também um vídeo, Consta falou da cobertura da Globo News, um vídeo de outra comentarista, a Ana Flor, falando sobre esse episódio. Olha só como foi tratado o caso. Há um entendimento que isso não foi um acaso. Não parece ter sido. Por quê? Essa notícia surge ontem, no fim da tarde, por meio de um colunista, e o que eu ouvi, inclusive, de fontes que conhecem o trabalho da imprensa, que acompanham, a gente, claro, acompanha, mas quem está de fora, alguém que publica muitas notas respectivas à visão do ex-governo de Jair Bolsonaro, enfim, e que traz notícias de bilhetes lá de setembro, ainda do primeiro turno. Bom, a partir disso surge uma pergunta para o governador hoje, durante o horário ainda de votação, e o governador responde. Quer dizer, por mais que ele diga que não era isso, ele apenas respondeu uma pergunta, ele abre um espaço para interferência no voto. Vamos lá, e aí, Salles, alguma chance de inelegibilidade, cassação, alguma medida mais grave ou não? Eu acho que não, o Rodrigo colocou bem. Do ponto de vista jurídico, não tem pé nem cabeça. O que a esquerda, que o crime organizado apoia a esquerda no voto, é evidente. Você não precisa ser muito inteligente para inferir isso. Por quê? Porque a esquerda vota sempre pelas normas que são favoráveis à flexibilização de pena, a esquerda votou contra a regra que endurece as saidinhas, a esquerda vota contra o direito de ter armas para se defender na sua propriedade privada, defender sua família, defender, enfim, a sua integridade física. A esquerda vota a favor da liberação das drogas, a esquerda vota a favor de tudo quanto é porcaria. Então, é natural que o bandido, seja ele da facção que for, ele prefira votar na esquerda. Isso historicamente foi assim. Aliás, eu estava aqui ouvindo o Rodrigo citou o negócio dos militares. Pode citar outras. Uma das besteiras que os militares fizeram foi ter colocado criminoso político junto com criminoso comum nos presídios na época. O que aconteceu? Os políticos ensinaram os criminosos comuns a se organizar como organização político-partidária. Foi daí que nasceu o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, e depois, mais para frente, o PCC, aí já é um outro desdobramento. Mas o Comando Vermelho, ele nasce justamente do momento em que coloca preso político, os esquerdistas treinados em Cuba, os guerrilheiros, a turma do Genuíno aí que apareceu, quando coloca a turma do Genuíno com os presos comuns no presídio, né, achando que não tinha problema nenhum, uns treinam os outros, né, e ensina os caras a se organizar, ensina os caras a pensar, inclusive politicamente, contra o regime militar, como sendo os opressores e tudo mais. Essa é a história do Comando Vermelho. Tem um livro daquele jornalista Caco Barcelos, eu acho, que ele conta, eu não sei se é ele mesmo, que ele conta a história do Comando Vermelho, e ele conta justamente isso, que colocaram no mesmo presídio da Ilha Grande, eu não lembro dos detalhes, mas... E aí os esquerdistas, essa turma do Genuíno, Dirceu e essa vagabundagem toda, ensinaram os presos comuns a se organizar, a montar organograma, a parte de hierarquia, de financiamento, de organização, de preparação, e aí nasce o Comando Vermelho, e do Comando Vermelho nascem os outros por aí afora. Então é óbvio, é evidente que a população carcerária, que na minha opinião não tinha que ter direito de votar porra nenhuma, é óbvio que esse pessoal vota na esquerda. Não precisa vir o Tarcísio para dizer isso ou dizer que inventou uma história. Isso é óbvio, evidente. E, portanto, não tenho que responsabilizar o governador por ter dito uma obviedade. Todo mundo sabe disso. Deixa eu trazer mais uma dica para você que está aqui assistindo ao Bradock Show, antes, fazendo aquele pedido. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia do site Gazeta do Povo.
Bolsonaro critica Moraes e em operação contra Geyer em passagem por Goiânia, sempre ele. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiânia na manhã deste domingo para acompanhar a votação de Fred Rodrigues, candidato do Partido Liberal à prefeitura da cidade. Em sua passagem pela capital Goiânia, ele criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou uma operação da Polícia Federal contra o deputado Gustavo Geyer, realizada na última sexta-feira, dia 25. Segundo o portal UOL, Bolsonaro sugeriu que o despacho de Moraes teve intenção de prejudicar o PL no pleito municipal. Não está colando mais esse tipo de ação, e caiu para variar com o mesmo ministro do Supremo, sempre ele, sempre o mesmo, disse Bolsonaro. O ex-presidente também defendeu Geyer, acusado pela PF de financiar os atos do 8 de janeiro e utilizar recursos da cota parlamentar para pagar prestadores de serviço que desenvolveram atividades privadas para ele. A operação foi uma precipitação, só tem em cima da direita, em cima da esquerda não tem nada, afirmou Bolsonaro. Fred Rodrigues votou por volta das 8h10, além de Bolsonaro. Ele esteve acompanhado de Gustavo Geyer, do senador Wilder Moraes e do deputado federal Major Vitor Hugo. Rodrigues concorreu no segundo turno, apoiado pelo governador de Goiás, Ronald Caiado. A última pesquisa Isso aqui não vale mais a pena, né, pessoal? Mas aqui, ó, Bolsonaro mostrando, né, a sua indignação com esta perseguição que sofre, né, os partidos de direita. E pessoal, vamos aqui para mais uma notícia para fechar com chave de ouro. Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de perseguição em operação da PF contra Gustavo Geyer. Nesta sexta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou publicamente em apoio a Gustavo Geyer após a deflagração da Operação Descalculia pela Polícia Federal, que investiga Geyer por suspeita de desvio de recursos de cota parlamentar. A operação ocorre a apenas 2 dias do segundo turno das eleições municipais, no qual Fred Rodrigues, aliado de Geyer, disputa a prefeitura de Goiânia. Em suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro questionou o momento da ação, sugerindo assim um viés político nas investigações conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para ele, a operação gera uma imagem de perseguição contra figuras políticas de direita e apontou que a situação teria impacto sobretudo na percepção popular. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.